Meu tucunaré morreu no aquário e eu percebi que estava fazendo tudo errado. Foi aí que decidi ir atrás de quem realmente entende. Visitei o Walter e o seu filho Arthur, que tem uma loja de aquarismo e criam peixe com técnica de verdade. Nesse vídeo, você vai ver os primeiros passos para quem quer começar do jeito certo, sem perder peixe à toa, como aconteceu comigo. Se você está começando no aquarismo ou quer criar peixe aí na sua casa, assiste esse vídeo até o fim. Aprendi muito e estou aqui para compartilhar com você. Fala comigo! Tudo bom, pessoal? Olha, vocês estão acompanhando aí a minha vida lá no rancho, né? No projeto do Rancho na Pesca, diretamente de Furnas, aonde vamos em busca de pegar o maior tucunaré já pego nessa represa. E como o foco nosso é a pescaria de tucunaré, eu resolvi montar um aquário para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento do tucunaré nos próximos 365 dias. Porém, eu fiz do meu jeito, né? Fiz algumas pesquisas, mas não deu muito certo. E o primeiro peixe que eu coloquei faleceu por motivo de frio. Pois é, gente, precisava de um termostato. Então o que eu fiz? Vim procurar a ajuda dos profissionais para não errar novamente. E hoje eu estou aqui com o Arthur e com o Walter, da Walter Peixes. E eles vão passar para a gente todo o conhecimento. Eu estou aprendendo, estou começando e vou trazer para vocês tudo que vocês precisam fazer, tá bom? Para não cometer o mesmo erro e ter um aquário de alta qualidade. Então, para nós começarmos aqui, nesse tempo todo que você trabalha com aquarismo, qual que é o erro mais comum que o iniciante costuma cometer? Como eu cometi, nós vamos falar daqui a pouquinho do meu principal erro, mas qual que é o erro mais comum que você vê nos iniciantes? Eu vou falar o erro mais comum que eu também cometi. Eu e o Arthur nós cometemos, né? É a compatibilidade de fauna. No aquário também, né? No aquarismo. Porque cada peixe tem sua espécie de água, o pH, não fala, os parâmetros, temperatura, né? A dureza da água. É vários fatores que envolvem, né? E isso a gente tenta passar para os clientes, né? Os amigos, o aquarista, para ele ter mais consciência na hora de para adquirir um aquário, né? E passar para a pessoa a maneira certa do primeiro aquário da pessoa. Buscar bastante informações, né? O que ela quer, primeiramente, né? Correto. Vamos sentar, vamos conversar. Eu quero um aquário de tanto litro, a litragem. Planejar bem. Planejar bem, fazer um planejamento para não ter erro no futuro. No começo mesmo. E foi o meu erro, por exemplo, Arthur. A gente estava conversando aqui mais cedo. O meu erro, gente, lá foi que eu vou criar um tucunaré, né? E o tucunaré, a temperatura mínima dele, 24 graus. Então, me explica melhor. Assim como o tucunaré, todo peixe precisa de ter mesmo termostato, tem que controlar essa água. Como funciona, Arthur? É isso mesmo, como ele falou. O principal erro quando ele entrou em contato, todo o tucunaré dele faleceu. E como é a época que agora em Minas Gerais começa o inverno, que esfria bastante, né? E todos os peixes precisam da temperatura ideal. Tanto frio quanto mais quente. Vamos colocar um exemplo lá na Amazônia, lá só é água quente. 26, 28, 30 graus, até mais, né? Lá na Amazônia. Já aqui em Minas, vamos falar de onde é que nós estamos, fica frio. Tem as espécies que adaptam o rio, água mais quente, mais frio. No aquário, bem dizer, a gente não tem como controlar igual a natureza. A natureza tem a parte mais fria do lago, do rio, né? Da correta. Água mais quente, então peixe em circulação. Caçando as correnteiras, água mais quente, água mais fria. E no seu caso, o tucunaré, vamos falar assim, todo peixe precisa de temperatura ideal. E a gente precisa manter no aquário a temperatura mais fixa possível. Correto. Lá. De noite está 20, dia está 26. Nessa troca de temperatura, o peixe concorre o estresse e vem a falecer. Então, a gente controla no aquário, a gente usa um termostato, foi no que ele procurou. Hoje o meio mais viável no aquário é ter o termostato. Agora a gente tem todas as baterias para a gente controlar. E cada aquário precisa de um termostato de acordo com a litragem. Um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Um aquário de 200 litros, áreas internas a gente perde 1 watt por litro. 1 watt por litro? 1 watt por litro. Então, se o aquário tem 200 litros, um termostato de 200 watts, você controlar essa temperatura num range de 6 pontos. Correto. Você está com 20, você vai conseguir chegar ao máximo 26, não vai conseguir chegar a 30. Correto. Não vai conseguir chegar a temperatura. Então, também é muito importante controlar. O que faz falecer o peixe é essa troca de temperatura, oscilação. Ocorre o seu estresse e vem a falecer. E o meu lá, olha só para você ver que interessante. Desde que eu coloquei o termostato, já são 3 dias e o nosso clodoaldo está 100%, mantendo a temperatura de 29 graus. Então, realmente, gente, termostato não pode faltar, tá bom? Ô, Walter, e para quem está começando agora, como
que ele escolhe o tamanho do aquário? Qual que é o tamanho mínimo? Tem tamanho mínimo? O que vai variar para a pessoa ter que escolher o aquário? Como funciona isso? Isso vai depender da fauna ou espécie de peixe que ele quer colocar no aquário. Né? Por exemplo, pode ser talvez um metro, que a gente coloca num litro. Aí pode ser um aquário pequenininho. Ou, no caso aí, um aquário de 200 litros, 300, depende da espécie. Mas para quem está começando, sempre a pessoa vem querendo um menor, né? Para poder pegar conhecimento primeiro, como que ele vai cuidar do os parâmetros da água. Né? Isso aí vai depender de vários fatores. Por exemplo, mas iniciante, que a gente sempre indica, a pessoa já com um pouquinho aí, 43 litros, 72 litros. 72 litros é o meu aquário. É um aquário do ano, a pessoa já tem um aquário maiorzinho e aprender. Ah, não, eu quero um Betinho, então vai ter um aquário pequeno. O Betinho também, põe no litro, mas se você colocar um pouquinho maiorzinho, 5 litros, com um filtrazinho, um bacana, o peixinho vai viver bem melhor. Bem tranquilo, né? Arthur, nas minhas pesquisas, né, antes de eu montar o aquário, eu percebi que é muito importante dar atenção à filtragem da água e à oxigenação. Está correta essa pesquisa que eu fiz? É isso mesmo? Ah, tá correto sim. Hoje, como a gente no aquário é um ambiente fechado, envolve muitas coisas. Onde o peixe é fechado, ele faz sua necessidade, não tem como levar para outro lugar. Então, nessa necessidade vem o problema que ocorre em todo também um erro de aparência. O que faz o peixe talvez falecer, não pode ser temperatura, mas também o principal erro é subir a amônia. E nessa amônia subir, ocorre a levar o peixe a falecer. E para essa amônia não subir, então foi feito vários estudos e chegou a uma conclusão que a gente precisa criar uma biologia no sistema. Criar o que tem na natureza dentro do nosso aquário. E vem a introdução do filtro biológico. Esse filtro vai fazer tanto a oxigenação do aquário, do ambiente, e também a filtragem biológica, que é muito importante para remover a amônia do aquário. E cada tamanho de aquário tem a necessidade do tamanho da filtragem, a quantidade de mídia, a vazão do filtro, que tem vários tipos de filtro, quanto interno, quanto externo, de santo. Então tem várias opções para a gente estar colocando no nosso aquário. Mas a filtragem é um principal importante para a gente ter no aquário. Se não tiver o filtro, pode ser que não vai dar certo. Aí não funciona mesmo, né? Sem o filtro não dá certo. Não dá certo. Tem uma exceção, que talvez vamos falar assim, um aquarista mais experiente, tem a opção de a gente fazer um aquário autociclante. A gente vai imitar a natureza dentro do aquário. Entendi. Vamos colocar plantas, substrato, vai criar toda essa biologia natural. Mas talvez não vai conseguir criar peixe. Mas aí já não é mais para iniciante, a pessoa já tem que ter um conhecimento para fazer isso, não é mesmo? Mas o filtro, vou dizer, 99% deles tem que ter. Sem ele não dá certo. Perfeito, que bom. Ô Walter, e para quem está iniciando, diferente de mim, porque eu quero é o tucunaré mesmo, mas para quem vai iniciar no aquarismo, qual que é a espécie de peixe que é mais fácil para esse início? Né? Hoje a gente indica, como eu errei também, né, na escolha da espécie. Para iniciante, um peixinho mais tranquilo, né, que não vai dar tanto trabalho, um pH, você manter um pH neutro, né, um pH bacana para o seu peixe, que é mais fácil de controlar. Porque o iniciante, como se diz, ele quer o peixe em si, né? Então, a gente trabalha aqui com os teta rosa, teta negro, também tem a parte dos peixes poicilídeos, murinese, espadinha, os bulbos. Tem um peixinho, e o povo gosta muito, no iniciante é esse, os poicilídeos. Só filhote, porque ele reproduz, né? Dentro do aquário. Os outros não, mas eu já reproduzo dentro do aquário. O povo quer ver o filhotinho, e fica ali preservado, aí passa a dica certinha para a pessoa, e o cliente, né, ele vai, fica entusiasmado, Deus filhotinho, a gente depois mostra pra vocês, a gente mostra pra vocês como os filhotes. Com certeza, vamos querer essa parte. Depois que ele vai pegando conhecimento, por que a gente fala isso? Porque, como eu falei, varia de pH para pH. Aí tem que fazer o controle mais do pH, é tudo mais certo, né? A gente faz sempre comunitário. Muitas das vezes hoje o aquarismo é comunitário. Envolve peixe de água ácida e envolve um pouco de água alcalina. Né? Vai um parâmetro bacana ali que vai dar para conciliar os dois. Mas, de primeiramente, esses aí. Os poicilídeos, partimos dentro do e os tetamões. Legal. O teta rosa, o teta negro, dá também colocar um barco, e por aí vai, né? A pessoa chegou, falou pra gente que é um iniciante, ou uma pessoa que já é mais amadurecido no aquarismo, não precisa, mas o iniciante a gente sempre vai indicando. Vai indicando esse. Vai dar certinho pra ele. Né? Aí começa a dar certo. Não tem erro, né? O erro é danado nessa parte, né? Escolhe a forma errada, aí não dá certo. Não dá certo. E Arthur, pegando aqui essa linha que o Walter trouxe pra gente agora, desses peixes para iniciante, qual que é um custo médio, um tamanho de um aquário para a pessoa que está querendo começar agora com aquarismo? Quando o cliente chega a primeira vez e fala que é iniciante quer montar o seu primeiro aquário, a gente mostra essa opção.
tanto maior quanto menor, mas chega no final leva um meio dele. Nem muito pequeno, nem muito grande. Hoje um aquário que a gente tem boa saída aqui, indica muito, é um aquário na média de 40 litros. Aqui na cidade de Vinópolis, vamos falar aqui em Minas Gerais, o custo médio para montar fica em torno de 500, 600 reais. Vai depender do equipamento, se é equipamento mais sofisticado, intermediário, muda de muito para a marca. Vai de acordo com o investimento do cliente. Entendi. Então a gente procura saber qual é o valor que quer investir. Eu tenho essa cidade de 500 reais. Aí de acordo com o valor que ele quer, vai aí você vai fazer, vai montar o orçamento e vai montar ali todo o sistema para poder funcionar. Igual o Rafael falou, tem uns peixes mais fáceis de criar, então você vai ter esse peixe, então você montar uma carne desse jeito. Mas eu quero um Amazônia. Então, Amazônia é controlar o pH, então você precisa de um produto para baixar o pH, para ter a temperatura mais quente, com o pH mais a temperatura mais alta. Correto. Os peixes também são os peixes que vêm mais de longe, então o seu custo se torna um pouquinho mais caro, Correto. mas é um peixe mais diferenciado. Então vai de acordo com o investimento do cliente. Ou seja, então você precisa saber qual tipo de peixe você quer cuidar para ver direitinho qual que é o investimento, tudo que é necessário para manter ele funcionando. Muito bom. E Walter, para nós finalizarmos, eu gostaria de pedir o seguinte: qual que é uma dica que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença para quem está começando? Você tem essa dica para dar para a gente? Tem essa dica sim. É o que nós acabamos de falar agora. Nós acabamos de falar do iniciante. Correto. E pega nessa parte. Quer chegar, pegar o aquário, os peixes e ir embora. Quer fazer igual eu fiz, né? Colocar e já pôr o peixe e já começar. Aí começa o grande erro. Essa dica vou dar para todos aí. Quando pegar um aquário, é o processo de ciclagem. Ciclagem do aquário. Ciclagem do aquário. Onde o Quarto falou antes, vai poder criar as biologias. E quanto tempo demora essa ciclagem para fazer ela da forma correta? Eu comprei o aquário, eu coloquei o aquário por água, as mídias, coloquei. Quanto tempo demora essa ciclagem? Na prática, sempre é indicado de 30 a 45 dias. De 30 a 45 dias. É por isso que ninguém espera, né, gente? Introduzindo um peixinho ou outro para ajudar a criar um peixinho também, a gente fala um descarte, né? Um cobaiazinho para começar a criar a biologia. Por quê? Se não tiver biologia, na natureza lá tem biologia. A gente não vê até toda lá, né? Correto. O aquário tem que criar um ecossistema o peixe Para depois colocar ele. peixe. Mas como o pessoal não vai esperar, talvez ali com uns 15 dias, hoje o mercado hoje tem bastante produto, Dá para auxiliar. acelerar o processo. Não é muito indicado, mas é bom colocar, porque já acelera um pouco o processo. Por quê? A gente vai falar o certo, o peixe faz necessidade. Entendi. Não tem nada lá que a necessidade dele ali. Tem que essa biologia que vai comer Vai fazer todo esse processo. todo esse processo. Então se liga nessa dica, viu, gente? Vai começar com aquário, vai entrar no aquarismo, ciclagem do aquário. É muito importante. Segura um pouquinho e depois você coloca o peixinho lá para não ter problema, tá bom? Não tem tanto problema. É isso mesmo. Walter, fala um pouquinho do seu trabalho para nós, por gentileza. Nós começamos a criar peixe, né? A partir do momento, em 2019, eu, o Walter, o Arthur, meu filho, nós somos pai e filho, começamos primeiro aí no criação de peixe em caixa d'água. Né? Montamos um canal para nós mesmos, Walter Bom Tilápia, né? E com o intuito de aprender a criar peixe em caixa d'água. Como você começou, né? Essa parte aí de montar o aquário e dando errado. Nós também montamos errado também. Deu errado, então. No início também deu errado. Deu errado, começamos errado, né? Porque é um pouco de conhecimento e talvez é quem procurava não passava as informações certas. Entendi, Walter. E como a gente começou, e o Arthur bem estudioso, né? Procurando, né? Arthur, estudar aí o manejo. Hoje em dia também, quando está no YouTube, a gente procura, tem várias pessoas boas. Fica mais fácil, a informação está mais fácil, né? Indicação a gente, informações, troca ideia. Eu tenho bastante amigo lá no YouTube hoje, graças a Deus. A gente não conhece pessoalmente, mas acaba sendo amigo de longe. Rápido, troca informações. A turma do aquarismo é bem unida, né? É bem unido. Hoje é bem melhor de mexer agora, antigamente, né? Quando eu era criança, eu não tinha oportunidade de ter um aquário. Não tinha internet, não sabia nada, não tinha nada. E Walter, eu vou te contar, eu tenho um sonho desde criança de ter um aquário também, viu? Sempre quis ter, é uma realização de um sonho. É um sonho mesmo, porque como a nossa divulgação sempre é um hobby com uma terapia, criação de peixe, principalmente, essa parte de caixa d'água, aquarismo, assim. E um hobby que envolve bastante coisa, né? O prazer de mexer com a natureza, né? Onde você já está de Divinópolis, nós vamos falar, nós estamos de Divinópolis, né? E ele está em Furnas, né? Uma cidade
próximo ao nosso também, mas lá tem o Vasco, o Mar de Minas. Mar de Minas, lá, sem fura. Onde eu tá lá, à procura do maior tucunaré. Já E eu tenho o prazer ainda de ir lá no rancho dele para conhecer. Fura não conhece pessoalmente. Não pescou. Né? Pode ter certeza, o convite já está feito e nós vamos lá em Furnas. Muito obrigado por terem me recebido aqui. Gente, foi um prazer conversar com eles. Tem um conhecimento que vocês não imaginam. Estou voltando lá para o rancho, fim do mundo, né, no projeto do Rancho na Pesca, e agora o nosso aquário vai desenvolver. Meu muito obrigado, tá? E, gente, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O WhatsApp aqui do Walter, né? Do Walter Peixes. Vou deixar também o link para o Instagram e para o YouTube dele. Então, se você quer conversar com a Karina, tiver qualquer dúvida, Walter, pode te chamar e pode conversar com você? Pode chamar sim. Chamando, a gente passa todas as informações, né? Que a pessoa precisar, na montagem do aquário. Se tiver qualquer dúvida, se for de Divinópolis ou de região que você veio de Furnas, né? É Divinópolis, mas está em Furnas. Vai estar em Furnas, né? Furnas, outra região, a gente tem bastante cliente, graças a Deus, fora também. Se quiser alguma informação, como a gente faz para montar um aquário, pode vir cá, pode mandar WhatsApp, a gente vai tirar. A gente faz isso sempre, o Arthur mesmo aqui. Sem cobrar nada. Sem cobrar nada, a consultoria, né? A consultoria para quem quer montar o ajudar a aquário. pessoa, né? Sem recurso financeiro nenhum, tipo assim, nessa parte. Perfeito. Entendeu? Pô, eu tô com um problema assim, não, mas tem que fazer assim, né? Ver que põe o erro ali no momento, né? E ensinar. Então vocês perceberam, né? Disposição 100%. Foi um prazer falar com vocês. E olha, você que está me acompanhando aqui no projeto do Rancho na Pesca, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, se você for começar a montar um aquário, tá bom? E se você está gostando dos conteúdos que eu estou fazendo, se inscreve no canal para acompanhar a minha jornada lá em Furnas. 365 dias em Furnas em busca do maior tucunaré já pego nessa represa, tá bom? Se inscreve, deixa o like, compartilha e foi um prazer trazer toda essa informação para vocês. O prazer foi nosso, né? Um abraço, Zé. Fala comigo! Hoje na pesca, hein?